mas esses dias serão uma bênção. Nessas palestras, irmãos, durante esses dias que nós estaremos aqui, nós falaremos sobre o tema A Vida na Casa do Pai, do título de um livro do Wayne, que vai nos orientar, né? Eu hoje fiquei com um tema chamados para o lar do Pai. Nós faremos uma reflexão e uma abordagem de alguns pontos sobre Efésios capítulo 2, dos versos de 11 a 22, entendendo um pouco sobre a vida e o chamado para a igreja de Deus, para a vida em comunidade. E durante esses dias nós estaremos trabalhando sobre esse tema com diversos irmãos que estarão ministrando aqui. Só a critério para a gente poder entender um pouco do contexto, irmãos, do que o livro trata, quando ele fala a respeito da carta aos Efésios, quando Paulo escreve ali essa carta para aquela cidade, a gente viu ali que os Efésios estavam ali bem influenciados com uma influência religiosa e pagã, e Paulo envia essa carta aos irmãos para poder orientá-los de acordo com o proceder na igreja de Deus, o proceder na casa de Deus, e nós podemos ali dividir a carta aos Efésios em 2 pontos. Primeiro, ele apresenta de 1 a 3 a obra da salvação em Cristo Jesus, destacando a graça de Deus e a formação de um só povo, entre judeus e gentios. Os capítulos de 4 a 6 ele vai tratar da vida prática cristã, basicamente, especialmente no contexto da igreja. E esse tema central que pode nos orientar sobre essa epístola é que Deus está formando em Cristo um novo povo, um povo unido, em uma nova comunidade espiritual. E hoje nós estaremos trabalhando em cima desse tema, para a gente poder entender esse chamado para a casa do Pai, sobre os relacionamentos, um pouco que a gente tem que entender até como que procede, os benefícios que nós recebemos em estar unidos nessa comunidade espiritual do Senhor. E aqui está o texto de Efésios, capítulos 2, de 11 a 22. Eu dividi ele em 3 partes, irmãos, para ficar mais fácil o entendimento. Dos versículos de 11 a 13, ele vai tratar da condição anterior daquele povo. Diz assim o texto bíblico: naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longes, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Nos versos de 14 a 18, ele apresenta a obra reconciliadora, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Aqui eu reduzi um pouco para caber no slide. Para que dos dois criasse em si mesmo um povo, um novo homem, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz. Por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. E a parte final de 19 a 22, ele fala sobre a nova realidade. Já não sois peregrinos, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Cristo Jesus a pedra angular, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. O apóstolo Paulo ele é bem direto e claro a respeito dessa condição do crente após esse chamado e essa introdução do crente na casa de Deus. E nós iremos trabalhar um pouco sobre isso. O peregrino de Jambuia, no capítulo 8, é interessante o que ele narra lá, quando o cristão ele está chegando lá no Palácio Belo, ele se depara com alguns leões, né, na narrativa ali, ele se sente um pouco desanimado, frustrado, tentando desistir. E ele tenta fugir e retornar para a cidade de destruição, não chegando até o Palácio Belo, ali no ambiente onde é que ele estava. Se você for ver a obra de Jambuia, você vê que a caminhada do cristão ela é bem complicada, né, na trajetória dele ali. Ele fica sem lar, ele está exposto a diversos intempéries do caminho, ele fica vulnerável, ele está profundamente solitário, e em determinado momento ele chega nesse Palácio Belo, e ali ele não é tratado mais como um estrangeiro, não como um viajante, não como uma pessoa sem nenhum tipo de destino. Dentro desse Palácio Belo ali, ele vai encontrar alimento,
descanso, comunhão e instrução para prosseguir o caminho. E é interessante nessa obra, porque nesses 3 pontos aqui, descanso, alimento, comunhão, nós vemos a similaridade com os 3 meios de graça que nós vamos tratar mais para frente, né? Palavra, sacramentos e oração. E o retrato do Castelo Belo, onde o cristão chega, reflete um pouco daquilo que é a igreja, irmãos. Do alimento que a gente recebe para a nossa caminhada cristã, do dia a dia em comunidade, desses momentos em comunhão que nós temos aqui e vamos ter nos próximos dias. E é algo que a gente pode refletir. As crianças estão estudando aquele ilustrado, é bem interessante, né? Aquele ilustrado que elas estão trabalhando com a UCP. E eu sugiro que aqueles que não leram ainda possam ler O Peregrino. É muito distante daquilo que você provavelmente já assistiu no filme. É muito mais detalhado, é muito mais edificador e é algo que pode certamente te edificar. E assim como o cristão no Palácio Belo, o crente ele é conduzido por Cristo para dentro da família de Deus, ou seja, a igreja local. A igreja local, ela se torna na história o lar do Pai para os seus filhos. E quando nós falamos em igreja, irmãos, infelizmente no contexto evangélico brasileiro, as pessoas não têm noção do que a igreja realmente é. Muitos tratam a igreja como se fosse só mais um programa de família para estar em um final de semana. E é muito mais do que isso, irmãos. Ela se torna, na história, o lar do Pai para os seus filhos. Ou seja, os filhos de Deus reunidos em um só propósito, glorificar e exaltar ao nome de Jesus Cristo. E aqui nós vamos entender sobre o desejo humano de pertencimento. Quando Paulo trata aí no versículo 12 da carta aos Efésios, ele fala o seguinte: naquele tempo estáveis sem Cristo, não tendo esperança e sem Deus no mundo. A linguagem que ele usa aqui é de alienação, é de exclusão, é de ausência de total pertencimento. E é tudo aquilo que o ser humano, muitas vezes, ele busca, né? Só que esse pertencimento, o ser humano busca em quem? Geralmente em uma pessoa, né? Casamento, namoro, esse tipo de coisa, trabalho, dinheiro, e você pode citar diversas fontes de busca do ser humano para esse tal pertencimento. Só que esse contexto aqui, o ser humano sem Cristo, na verdade, ele é um exilado espiritual. Ele pode buscar diversas coisas para preencher algo que ele busca, mas ele nunca vai achar. Ele sempre vai se achar deslocado, porque ele, na verdade, o problema dele não é um local para ele ser aceito e para ser recebido. O problema dele é estar sem Cristo, né? E na igreja a gente tem esse pertencimento que nós iremos ver mais para frente. E passa tudo isso por uma mudança radical que acontece, que Paulo cita no versículo 29. Se ele diz no versículo 12, naquele tempo estavam sem Cristo, no versículo 19 ele diz, já não sois mais estrangeiros e peregrinos, sois da família de Deus. Obviamente, aqui ele está falando daqueles que foram chamados por Deus, que se arrependeram dos seus pecados e foram introduzidos na família de Deus. A Confissão de Westminster, no capítulo 12, no capítulo da adoção, ele diz assim, todos os que são justificados por Deus, Deus os faz participantes da graça da adoção. O pertencimento humano encontra resposta não em estruturas sociais, mas na obra redentora de Cristo. E essas bênçãos salvadoras sempre vêm com um pacote. Qual que é o pacote? Um dos que nós falaremos. É o pertencimento, ou seja, é a família de Deus unida em um só propósito. E essa família unida, obviamente, na obra redentora em torno e na obra redentora de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E aqui nós então podemos tratar três implicações da adoção. Em primeiro lugar, o crente recebe uma nova identidade. Ele recebe o nome e o status de filho de Deus, ou seja, sua identidade ela não é mais definida pela carne, não é mais definida pelos seus pecados. Pelo contrário, ela é definida justamente por essa adoção, pelo status de ser filho de Deus. Não está sendo mais definida pela origem do pecado ou pelos nossos diversos procedimentos. Eu estava refletindo esse dia de um sermão que o pastor pregou, se eu não me engano, foi domingo retrasado. E eu estava pensando na mudança, conversando muito com o Rafael sobre o nosso futuro como seminarista. E eu estava pensando, cara, daqui 20 anos, se o pastor Dilcilei, por exemplo, ou qualquer outro pastor em outra igreja não estiver mais conosco, dificilmente nós vamos nos lembrar de uma pregação dele, a menos que ela tenha batido em nós no sentido assim, de socorro em um momento específico.
Mas nós vamos lembrar do quê daqui 20 anos, caso ele saia da igreja amanhã? Vamos lembrar da relação pessoal com ele, não é assim que a gente lembra das pessoas? Eu não vou lembrar do que você fala comigo hoje, não vou lembrar. Mas do seu procedimento em relação a mim e a minha família vai estar vivo na minha memória daqui 20 anos, né? E essa nova identidade que a gente recebe é justamente isso. Quantas pessoas passaram pela nossa vida e a gente lembra de ofensas que elas fizeram, né? De coisas que elas falaram para nós. Infelizmente, por mal, isso é verdadeiro. Mas para o bem, dificilmente a gente vai gravar. Hoje eu acho que lembra por causa das anotações, né? A gente tem a prática de anotar os textos que é pregado ali na igreja. E o segundo ponto, e uma segunda aplicação que a gente pode ver sobre a adoção, é essa nova família. Ou seja, o crente ele é integrado ao povo da aliança, aos herdeiros, juntamente com os santos de todas as eras. Não há fé cristã que se viva em isolamento. Se por um lado nós recebemos uma nova identidade, nessa nova família, irmãos, nós temos um convívio que é impossível em torno dessa obra redentora de Jesus, nós vivemos em isolamento. Tem pessoas que querem ter Cristo, mas não querem comungar com a igreja. Tem pessoas que querem viver e ter os benefícios da graça salvadora de Deus, mas não suporta viver em comunidade. Você fala em reunir com um crente por um determinado período, tem pessoas que são totalmente avessas, irmãos. Não gostam de contato. E isso é um perigo. Porque das duas, uma. Ou ainda não é salvo, né? Ou ainda não entendeu essa nova identidade que nós falamos aqui. Se você é uma nova criatura em Cristo Jesus, não tem como você viver fora dessa família. Não tem como você fugir dos momentos de comunhão com um povo a qual Cristo chamou, salvou e reuniu em uma determinada comunidade local. E em terceiro lugar, essa nova realidade comunitária. O crente participa da igreja como expressão visível e histórica da família de Deus. A comunhão, ela não é opcional, ela é constitutiva da vida cristã. Ou seja, o crente, quando ele é salvo, ele tem que congregar. Não tem como ele viver um cristianismo isolado, um cristianismo fora do corpo que é a igreja de Cristo. E vamos entender sobre a identidade da família de Deus e a natureza da igreja. Em Efésios, a partir do verso 19. Concidadão dos santos, os termos que Paulo usa. Concidadão dos santos, família de Deus e edificado sobre o fundamento. O texto realiza aqui uma linguagem bem familiar, irmãos, de uma linguagem bem estrutural. E a confissão de fé, ela apresenta as duas dimensões dessa edificação da igreja. A igreja invisível, lá no capítulo 25 da nossa confissão, a seção 1, diz que a igreja consiste do número total dos eleitos que foram, são ou serão reunidos sob Cristo. Ou seja, tem dois aspectos na igreja. A igreja invisível, que é de todos aqueles que Deus chamou em todos os lugares, e a igreja visível, no mesmo capítulo da confissão, na seção 2. A igreja visível consiste de todos os que professam a verdadeira religião, ou seja, é a dimensão histórica de Deus na história humana. Então, essa vida, irmãos, na casa do Pai, essa vida de comunhão, é impossível você se dizer uma pessoa salva e não conseguir congregar. Não conseguir ter momentos de comunhão com o povo de Deus, aquele que Deus os reuniu sobre um único nome, que é Jesus Cristo. E o pertencimento à família de Deus não permanece abstrato, ele se concretiza na igreja local, que constitui a expressão histórica e visível do povo de Deus. E aqui nós vamos entrar naquilo que eu falei sobre os meios de graça, usando o peregrino. Paulo, no capítulo 2, no verso 21, ele diz que todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. A imagem de edifício e crescimento indica um processo contínuo de edificação espiritual. Pergunta que não quer calar. Como que nós vamos crescer e ser edificados espiritualmente de uma forma isolada? Como que nós vamos crescer, irmãos, e edificar espiritualmente se nós não suportamos ouvir orientação de outras pessoas? E eu estou falando de irmãos no geral. Em relação ao pastor e os oficiais, aí o caldo engrossa ainda mais. Não tem como você viver em um constante crescimento sem você participar dos meios de graça, da qual nós vamos falar aqui agora. E quais são eles, os meios de graça, irmãos? Palavra, os sacramentos e a oração.
O que se entende como palavra, como meio de graça? A pregação fiel das Escrituras é o principal meio pelo qual Deus edifica o seu povo, converte os pecadores e sustenta a fé dos crentes. Uma pessoa isolada, irmãos, você acha que ela vai pegar os textos críticos bíblicos ali e aplicar sobre ela? Conhecendo o coração humano perdido, o que ele vai fazer? Ele vai filtrar pelaquilo que ele quer, pelaquilo que se adequa ao seu estilo de vida, aquilo que ele prefere como prática na vida dele. Diferente quando você está ouvindo uma pregação sequencial, como nós ouvimos todo domingo, que determinados pecados nossos são confrontados. E provavelmente, se eu ler algum texto dessas pregações, eu vou maquiar para poder adequar a minha vida e adequar a palavra de Deus de acordo com os princípios que regem a minha vida. A correta administração dos sacramentos. O batismo e a ceia do Senhor são os sinais e selos da aliança da graça, confirmando e nutrindo a fé daqueles que o recebem com fé. Já percebeu aquele tipo de crente? Eu creio que na aliança não tem. Aquele tipo de pessoa que ela se torna mais santa e mais santificada na semana da Santa Ceia e é abandonada nos outros dias. É um tipo de fé isolada, irmãos. É um tipo de fé que ela só é vivida em determinados pontos, mais crítico, mas ela não presta atenção nos demais benefícios desses meios de graça. E a comunhão em oração. A oração comunitária expressa dependência coletiva do povo de Deus e fortalece os laços da comunhão entre os membros do corpo de Cristo. É lamentável, eu vejo isso muito forte, infelizmente, em alguns comentários que eu vejo, principalmente sobre a UPH, por estar mais envolvido com esse trabalho, é lamentável como nós temos um esforço danado e uma disposição absurda para queimar uma carne do que se reunir para orar juntos. É lamentável isso, irmãos. A gente perdeu o apreço por essa comunhão em oração da comunidade. Se eu mandar uma mensagem agora nos grupos de UPH que a gente tem por aí, irmãos, para a gente marcar um churrasco, o pessoal vai arrumar tempo. Mas a gente faz as orações de 3 em 3 meses, a gente tem umas orações presenciais das UPHs do nosso sínodo, é muito gato pingado. Geralmente tem mais membros das igrejas que nos recebem e vai à diretoria da nossa sinodal. Por quê? São avessos a uma relação comunitária de comunhão e oração. E aqui, irmãos, eu não estou excluindo aquelas dificuldades que às vezes surgem, trabalho, família, não estou excluindo isso. Mas se existe um esforço para determinados pontos, por que os principais a gente não consegue se esforçar de uma forma com mais dedicação? Né? Então, que fica aqui a orientação para que a gente possa não cair nesses mesmos erros. Mas essa relação comunitária também tem alguns privilégios. E o Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 63, declara com clareza as riquezas que pertencem à igreja visível. Lá diz o seguinte a resposta: a igreja visível tem o privilégio de estar sob o cuidado e o governo especiais de Deus, de ser protegida, preservada em todos os tempos, não obstante a oposição de todos os inimigos, e de desfrutar da comunhão dos santos, dos meios ordinários de salvação e das ofertas da graça feitas por Cristo a todos os membros dela. Ou seja, nós recebemos proteção divina, nós recebemos a comunhão dos santos e os meios da salvação que foram citados no slide anterior. Esses privilégios, irmãos, estão na igreja, na comunidade evangélica. Ou você acha que muitas vezes quando nós estamos orando um pelos outros, essas orações, Deus não atende nossas orações? Nós somos filhos de Deus. Todos nós, quando nós postamos um pedidozinho de oração lá, todo mundo reage. Agora você imagina, irmãos, viver longe dessa relação. Viver longe da relação comunitária. Aí fora, ninguém tem piedade de ninguém, não. Aqui, graças a Deus, a gente caminhando em santidade, Deus nos orienta, transforma o nosso coração para que a gente possa nos ajudar e ter esse crescimento mútuo. E a igreja, ela, em comunidade, ela bebe desses privilégios. E essa resposta da pergunta 63 do Catecismo Maior deixa bem claro para nós, né? A proteção divina, que a igreja está sob o cuidado e governos especiais de Deus, preservada contra toda oposição. A comunhão dos santos, que a vida partilhada com irmãos na fé, o suporte mútuo, a edificação e responsabilidade espiritual, e os meios de salvação, que são os acessos aos meios ordinários pelos quais Deus opera a graça, palavras, sacramentos e oração. Isso é uma bênção em nossas vidas, irmãos. Isso é uma bênção para nós. Olha para nós mesmos, fazendo uma autocrítica, uma autoavaliação positiva, se assim pode se dizer, o tanto que a gente foi abençoado na comunhão entre nós, irmãos, o tanto de amigos que nós temos aqui, né? O tanto que a nossa vida foi edificada por irmãos aqui,
Quantas vezes nós recebemos palavras e orientações de irmãos aqui que lá fora a gente não ia ouvir, irmãos? Coragem para poder falar, suporte para poder falar. Tem irmãos aqui que se eu ligar 3 horas da manhã vai me atender. Atende. E agora lá fora é mais complicado. Se não for família, meu amigo, se não for família, é bem complicado. A gente pode ter, não estou dizendo que a gente não tem relações de amizade lá fora. Mas debaixo dessa graça divina aqui, irmãos, a comunidade que se ajuda. É a igreja de Deus. É essa comunidade que vai estar caminhando junto. E a igreja como habitação de Deus e embaixada do reino de Cristo. E aqui tem 2 pontos que nós vamos abordar, irmãos. O texto lá no versículo 22 diz que vós juntamente estáis sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. O texto aqui, ele culmina na declaração de proporções bem imensuráveis. A igreja não apenas pertence a Deus, ela é o lugar onde Deus habita. E essa realidade possui implicações tanto escatológicas como missionais sobre a habitação de Deus. Assim como o templo era o lugar da presença divina, no Antigo Testamento a igreja reunida em Cristo é agora o tabernáculo de Deus vivo no mundo. E a embaixada do reino de Deus. A igreja funciona como representante do reino eterno no tempo presente. E ela anuncia, encarna e antecipa a realidade do governo de Deus sobre todas as coisas. Aqui está um ponto também interessante. A questão missional da igreja, a relação missional da igreja. Hoje em dia, as nossas agências missionárias, elas são uma bênção, irmãos. Graças a Deus por isso. Elas são uma bênção. Mas há muito tempo atrás elas não existiam. A igreja tinha um senso de missão. Todos os crentes tinham um senso de missão muito grande, né? Hoje, infelizmente, não tem, por diversos fatores, e não cabe a mim criticá-los ou apontá-los, mas a igreja ela não pode perder esse senso de embaixada do reino, esse aspecto missional. Todo crente ele tem que ter esse desejo de expandir o reino de Deus, pregar o evangelho para outros. Aí você fala assim, mas eu não tenho capacidade, mas eu não tenho condições de falar do evangelho para uma irmã, colega de trabalho, ou para um irmão, colega de trabalho. A relação comunitária ajuda nisso. Na EBD, por exemplo, dia de domingo de manhã, ou nos diversos sermões que nós ouvimos, isso tem que fazer com que a gente cresça espiritualmente. O problema é que, em muitos casos, nós vemos irmãos absorvendo em um sentido de ouvir as coisas, mas não aplicando na própria vida. Não exercendo isso e esmiuçando a sua vida à luz daquilo que foi ouvido, seja pregação ou seja as aulas ministradas. Por isso que é complicado você falar sobre missões hoje. As nossas agências, como eu falei, são muito bom. É uma bênção, graças a Deus por elas. Mas isso é uma responsabilidade individual. A gente tem que pregar o evangelho, a gente tem que falar a respeito do evangelho de Cristo Jesus. A gente não pode terceirizar a missão. Por mais que as agências suprem uma coisa que a gente deixou de fazer em determinado momento e faz de uma forma mais organizada, tem seus benefícios, eu não estou questionando justamente isso, mas eu estou falando da nossa responsabilidade missional. Se nós recebemos a bênção da comunidade cristã, se nós somos edificados semanalmente, todo domingo, abençoado, enriquecido com o ensino, por que a gente retém isso? Por que a gente não aplica isso? Não só na vida diária, em crescimento de santidade, mas na pregação do evangelho. E a comunhão dos santos e a vida comunitária. Os versos de 22 a 21. 2 expressões do texto merecem atenção especial. Todo o edifício e vós juntamente. Não há edificação isolada, como nós falamos anteriormente, e a confissão de fé de Westminster, ela afirma justamente isso. Todos os santos têm comunhão um com os outros em seus dons e graça. Por exemplo, edificação mútua. Cada membro do corpo contribui para o crescimento dos demais. É o que eu falei anteriormente, um ponto aqui agora. Quantos de nós somos abençoados com conversas nos corredores da igreja? Né? Então tem essa edificação mútua. O maduro fortalece o fraco, o experiente orienta o novo crente. A edificação ela é sempre recíproca. E esse cuidado recíproco. A tradição puritana principalmente compreende a igreja como um ambiente de cultivo espiritual, onde os membros velam um pelos outros com um genuíno amor fraternal. E aqui está um ponto interessante. Não sei se foi com o Luiz ou se foi com o Rafael que eu conversei sobre isso. Sobre ter os nossos irmãos em autoestima.
Eu não sei se foi o Luiz ou se foi o Rafa que a gente estava conversando. Irmãos, a gente tem uma dificuldade no meio evangélico hoje. Não, eu tenho aqui. A gente tem uma dificuldade no meio evangélico hoje que se questiona muito conversas que a gente tem com alguns irmãos. É lançado em dúvida o caráter das pessoas hoje. Eu, de forma nenhuma, a gente conversando e você me falar uma coisa, se você falar que azul é vermelho, eu vou acreditar, né? Por causa da nossa relação em torno de um só nome. E esse cuidado recíproco que fala aqui, esse cultivo espiritual onde os membros velam um pelos outros, é esse respeito e essa admiração pelos outros. Essa irmandade, ela não deve ser só essa comunhão não deve ser só em um ambiente de reunir, um ambiente físico de reunião. Ela tem que acontecer pessoalmente. E isso demanda tempo, eu sei disso. Isso demanda relacionamento, isso demanda cultivo, como foi dito aqui, mas isso tem que ser feito, né? A gente tem que começar a melhorar esses relacionamentos. Ou você acha que, por exemplo, o conselho colocou eu como coordenador, nós montamos uma equipe, ou você acha que foi só a equipe específica que trabalhou na organização do acampamento? Diversas pessoas envolvidas. Tem gente que não pôde vir por causa de algum motivo específico, trabalho, mas fez doações para a nossa igreja. É o cuidado, né? Então, assim, são diversas pessoas que ajudam para uma coisa dessa acontecer, mas isso parte de qual pressuposto? Só pelo evento? É óbvio que não. Né? É óbvio que não. É pelo cuidado, pelo carinho. Tiveram irmãos que falaram, irmãos, é lamentável eu não poder ir, mas não posso ir de jeito nenhum, mas vamos cooperar de alguma forma. Então, isso, irmãos, tem que ser cada vez mais trabalhado em nosso meio. Se nós não temos um relacionamento próximo, que Deus abençoe para que nós possamos desenvolver melhor isso, e esses momentos são bons para esse tipo de relacionamento desenvolver. E a responsabilidade espiritual. A membresia não é formalidade institucional, mas compromisso pactual. Implica responsabilidade diante de Deus e dos irmãos, expressa na disciplina e no encorajamento mútuo. Aqui nós vamos falar um pouco sobre o desigrejamento à luz de Efésios 2. Nós falamos aqui agora anteriormente sobre os benefícios da graça na igreja. A cultura moderna promove um cristianismo individualista, a fé como experiência privada, desconectada de qualquer comunidade visível. Aplicativos e transmissões ao vivo de cultos, promovem espiritualidades difusas, substitui a comunhão da igreja local. Entretanto, Efésios 2 apresenta uma estrutura completamente distinta. Por exemplo, não há pedras isoladas. Na arquitetura que Paulo cita, não existe uma pedra solta. Toda pedra está integrada ao edifício que é a igreja, com a pedra fundamental que é Cristo. O crente que rejeita a comunhão local contradiz a estrutura do próprio evangelho. Nós falamos aqui sobre as bênçãos da comunidade. O contrário também pode ser dito. Quanto mais longe as pessoas estão dessa relação comunitária, menos benefício ela vai ter e mais risco ela vai correr. Falta a guarda do dia do Senhor, a presença nos cultos, tudo isso implica, irmãos. Tudo isso implica. Se por um lado a igreja está protegida dentro daquelas bênçãos que nós falamos anteriormente, uma pessoa que se isola e evita o contato próximo, ela está sujeita a diversos tipos de perigos. Os pecados acontecem em momentos de fragilidade e isolamento. O exemplo claro disso, tem vários, mas o claro que eu vejo é o próprio Davi, em Samuel capítulo 11. Né? O isolamento que ele ficou, ele deixou de cumprir com as suas regras, acabou com aquele pecado horrível. Isso acha que não acontece com um crente que se isola da igreja? Né? Você acha que não vai acontecer com uma pessoa que evita os cultos, que evita o relacionamento, que evita o contato, que evita essas práticas diárias? Há um edifício bem ajustado, a imagem é de coesão, harmonia, interdependência. E a Confissão de Westminster, no capítulo 22, na seção 2, diz: fora da igreja visível não há possibilidade ordinária de salvação. Então, se por um lado nós temos a bênção da comunidade, por outro lado, com certeza vai ter os perigos do isolamento. E aqui eu tentei resumir o que esse texto de Efésios ele trata um pouco em 3 imagens. A família de Deus, os filhos adotados, pertencimento, identidade de filho, o edifício espiritual, fundamento dos apóstolos, com a pedra angular, com certeza, Cristo, e o crescimento contínuo. E a habitação do Espírito. Deus habita em meio ao seu povo,
a presença real e a antecipação escatológica. Sobre a pedra angular e o fundamento. Cristo, a pedra angular, no versículo 20, diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Essa pedra angular, que é Cristo, ela determina o alinhamento de todo o edifício. Sem ela, nada se sustenta. Cristo não é apenas o elemento do edifício, ele é o próprio edifício. Ele é o próprio princípio organizador de toda essa estrutura. Por isso que nós temos diversos grupos evangélicos no Brasil. Não adianta, irmãos, reunir pessoas não é o foco no sentido só, não é o foco social da coisa, como muita gente pensa. No nosso caso, a comunhão da qual nós estamos falando é em torno da pedra principal, que é Cristo Jesus. É em torno de uma pessoa, de um sacrifício, de uma entrega de Cristo Jesus. Então não é a mesma coisa que pessoas pensam que domingo de manhã eu vou lá para cumprir a minha agenda, porque eu tenho que cumprir. É só um momento de eu rever pessoas diferentes. Não é, irmãos. É por Cristo, é por devoção, é por busca a Deus, é por sede por Deus, é por desejo em Cristo Jesus, porque Ele é quem determina o alinhamento de todo esse edifício. Por isso que a igreja, ela não se sustenta, essa comunidade evangélica, ela não se sustenta só pela reunião visível e organização de eventos. É por isso que a gente precisa dos 3 meios de graça que nós falamos lá atrás: palavra, sacramentos e oração. Porque o foco é a glória de Cristo Jesus. A gente gira em torno dele. Ele é essa pedra principal. Então não adianta reunir em um acampamento desse aqui para a gente poder perder tempo em piscina, jogando bola, assando carne. Não tem edificação nenhuma. Não tem edificação nenhuma. Não tem momento que vai comparar aos momentos de reflexão na palavra do Senhor, aos momentos de culto. Os outros são bons, a gente vai se divertir, a gente vai se descontrair, a gente vai manter a relação da comunidade, mas ouvir falar de Jesus é o que vai edificar a igreja, né? Uma igreja que cresce, o verbo está no presente contínuo, o edifício está crescendo. A santificação da igreja é um processo, não um evento. Cada geração acrescenta ao edifício pela fidelidade, pela pregação, pela disciplina e pelo amor fraternal. Ela cresce para santuário dedicado ao Senhor. Nós estamos nos santificando para que nós possamos glorificar a Cristo em nossa vida individual. E aqui, para a gente poder encerrar, eu gostaria de trazer esses 5 compromissos que podem nos ajudar a refletir sobre essa comunidade. Primeiro, a valorização do pertencimento. O crente pertence à família de Deus, que esse privilégio gere gratidão e não indiferença. Seja grato a Deus por esse pertencimento, irmãos. Deus te colocou em uma comunidade local. Deus te colocou em uma igreja. Deus tem abençoado você e sua família, no nosso caso, na IPA. Seja grato a Deus pela sua igreja, ore pela sua igreja. O compromisso com a igreja local, o segundo. A fé cristã ela é vivida em comunhão visível. Membresia e participação ativa não são opcionais. São a expressão natural da adoção. É preocupante quando nós temos pessoas mais isoladas, que não se envolvem no trabalho. É lógico, a gente tem que conversar, isso demanda tempo. Mas não aceite isolamento, irmãos. Não deixe de trabalhar e se envolver. Tenha um compromisso com a igreja, seja ativo, se envolva nos trabalhos. Terceiro, o apreço pelos meios de graça, é óbvio. Palavra, sacramento e orações são os meios pelos quais Deus sustenta e fortalece o seu povo. Não negligencie esses meios. O cultivo da comunhão. A vida cristã é compartilhada. Invista nos relacionamentos dentro do corpo e edifique e cuide. E a consciência missionária da qual nós falamos. A igreja manifesta o reino no mundo. Cada comunidade local é embaixada do governo eterno de Deus, proclamando que há um lugar para os exilados. E para concluir, assim como o peregrino de John Bunyan encontrou abrigo e fortalecimento no Palácio Belo, também o crente é conduzido por Cristo para dentro da família de Deus. Deus é o Pai que adotou em amor eterno aqueles que eram estrangeiros e inimigos. Cristo é o fundamento, ele é a pedra angular sobre quem todo o edifício repousa e cresce em perfeito alinhamento. O Espírito é o habitante, que habita em meio ao seu povo, tornando a igreja um templo vivo de Deus, um povo ativo, um povo vivo. E os crentes são os filhos de Deus, que vivem em comunhão, edificando-se mutuamente pela revelação
até a plena revelação na eternidade. Os irmãos compreenderam? Esse é a nossa reflexão de hoje, irmãos. Nós louvamos a Deus por esses momentos. Espero que os irmãos tenham sido edificados com o estudo. Depois eu vou mandar esse slide lá no grupo da igreja, vocês podem salvar. Vamos ficar de pé, vamos orar?